Bom, nesse segundo trimestre, turma, a gente viu alguns conteúdos, na verdade, dois conteúdos, conectados, ligados à história da França, no século XVIII. Vai ter influência no século XIX também, com a Era Napoleônica, né? Mas ali a gente fala que se centra no final do século XVIII e início do século XIX, esse período da história que nós estudamos no segundo trimestre, tá bom? A Revolução Francesa e a Era Napoleônica são dois eventos históricos que moldam um pouco o mundo ocidental que conhecemos até os dias atuais. Em qual sentido? A França vai inaugurar um sistema político republicano, um modelo que vai ser adotado por quase todos os países ocidentais ao longo do século XIX e também no século XX, como o Brasil. O Brasil hoje é uma república federativa aos moldes daquilo que foi pregado lá na França revolucionária. Então a gente estuda esses casos franceses, esses dois eventos históricos da França, que têm uma certa influência no mundo ocidental, justamente por causa disso, porque influenciam o mundo ocidental, tanto em termos revolucionários, que é o povo lutando por melhores condições, o povo batalhando pela melhoria não só das suas condições, mas também da cidade, do país em si também, assim como a formação de um grande império como foi Napoleão, né? O nosso, talvez, um dos últimos grandes impérios que nós tivemos, né? Já que a gente não pode falar em contexto alemão nas duas guerras mundiais, a gente não pode falar que formaram um grande império alemão aos moldes do que Napoleão fez com a França no início do século XIX. Então, talvez o último grande império que a gente viu na vida, talvez foi o Império Napoleônico. Claro que a Inglaterra também manteve ainda o Império Ultramarino Inglês, né? Que vai acabar conquistando várias regiões do mundo e tal, para exploração, mas assim, em termos práticos, de chegar, invadir um território, colonizar e tudo mais, Napoleão talvez tenha sido essa última figura de ter formado um grande império na nossa história. Depois tivemos, é claro, colônias de exploração, colônias e tudo mais, mas eram casos específicos, principalmente ali na época do neocolonialismo, que a gente estuda no início do ano que vem. Aliás, se der tempo, a gente estuda no final desse ano. Mas como esse ano está um ano atípico, bem provável que fique só para o ano que vem mesmo, tá bom? Então, começando então a revisão. Em termos práticos, a gente vai ver que só tem tópicos aqui, que é para ir direto ao ponto. A gente viu o primeiro evento marcante desse trimestre, que foi a Revolução Francesa, né? Lembre-se de retomar, de conceituar e trabalhar muito a questão de revolução. O que é uma revolução? Revolução é todo aquele evento político que transforma, geralmente, o sistema político de um lugar. Ou muda um sistema político de lugar, ou faz com que aquele lugar se tenha a busca por melhores condições de vida, como é o caso francês, ou que molde a presidência, que mude a presidência também daquele lugar, como a gente vai ter no Brasil, a Revolução de... Então, toda vez que ocorre um evento político chamado revolução, alguma coisa vai ser alterada, alguma coisa vai ser mudada, tá bom? E quais eram os antecedentes, então, da França pré-revolução? Era um antecedente de crise social. Por que nós tínhamos uma crise social na França naquele período? Porque a gente tinha pessoas passando fome, nós tínhamos vamos dizer assim, a gente vai ver que naquele período a França, o povão, né, já que a França vai ser, tinha como lema, né, essa revolução vai ter como lema liberdade, igualdade e fraternidade, justamente a fraternidade, porque boa parte da população francesa passava fome, tinha dificuldades sociais, e é essa parte da população que vai lutar por melhores condições de vida, né? A gente tem que lembrar que a população da França no século XVIII era dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pela burguesia, artesãos, trabalhadores livres e camponeses. Que nas videoaulas eu até especifiquei que eu chamo de povão, né? Esse terceiro estado se chama povão dentro do contexto da Revolução. Por que eu chamo de povão? Porque ele junta todos os trabalhadores, todas as pessoas pobres, então todo mundo forma esse grupo político, os principais atores dessa Revolução, tá bom? Até que eu faço ligação. O povão queria pão, que é mais ou menos o ponto de partida dessa Revolução, que começa por causa dessa crise social, né, é claro, mas ela vai ganhar contornos políticos, contornos econômicos, por isso que vai se tornar essa grande revolução e por isso que impacta tanto o mundo ocidental. E por isso que a gente fala tanto dessa revolução até hoje, tá bom? Bom, dos eventos que ocorreram durante a Revolução Francesa, a primeira delas é a formação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que é quando Luís XVI convoca os 3 estados, né? Os representantes dos 3 estados,
para juntos conversarem e melhorarem a condição social e econômica da França naquele período. Porque a França em si estava em crise, né? O povão passava fome, a economia estava um pouco quebrada, porque a França tinha participado da Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra e tinha perdido. E, além disso, também ajudou as 13 colônias lá na América a conquistar a independência, né? Para quem não se lembra, a França ajudou os Estados Unidos hoje a se tornarem independentes, né? Só que com isso eles contraíram várias dívidas, que não tinham dinheiro para contornar essas dívidas. Então, Luís XVI, que era o rei francês da época, convoca os representantes dos 3 estados para juntos conversarem e discutirem melhorias e reformas para a França revolucionária, naquele período, aliás, pré-revolucionária naquele contexto, tá bom? Naquele período, nós tínhamos uns privilégios, né? O primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, não pagavam impostos, os únicos que pagavam impostos era o terceiro estado. Então, Luís XVI vai quebrar esse privilégio, né? Vai começar a cobrar impostos também do clero e da nobreza, para que toda a população francesa pagasse impostos e assim melhorasse, arrecadasse um pouco mais de dinheiro, para assim conseguir pagar suas contas, tá bom? Política de governo neoliberal, né? Sempre criar impostos para poder pagar as dívidas, né? E aí a gente começa, então, os eventos, chamados eventos mesmo da Revolução Francesa, né? Nós temos como ponto de partida da Revolução a chamada queda da Bastilha ou tomada da Bastilha, né? Bastilha, que era a prisão francesa daquela época, onde vários revolucionários, vários revoltosos ficavam presos. Então, a população, o terceiro estado, se junta, vai às ruas, começa a tacar fogo em tudo, chega na prisão, quebra a prisão e também liberta todos esses presos políticos que lá estavam aprisionados, né? Então, esse é o ponto, é o marco inicial da Revolução Francesa. Então, é o povo lutando por melhores condições. Tanto que o terceiro estado vai sair da Assembleia Nacional Constituinte, vai se retirar e vai convocar uma Assembleia Legislativa própria, né? É o povão assumindo, então, as ordens daquele contexto social e político da França, né? Nessa Assembleia Legislativa do terceiro estado, né, do povão, eles, entre outras coisas, entre outras reformas na França, né, eles vão declarar, eles vão outorgar, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma cartinha que chega até os dias atuais, que diz quais são os direitos básicos de todo cidadão. Acho que vocês já ouviram falar na vida de vocês que todo ser humano nasce com direito à educação, com direito à saúde, com direito à segurança, né? Então, esses direitos básicos nascem no contexto da Revolução Francesa, ou seja, todo ser humano, só por nascer, ele já tem alguns direitos básicos que ele tem que ter na vida dele. E isso foi pregado lá na Revolução Francesa, tá bom? Esses revoltosos que assumem, então, o poder na França, né, tiram Luís XVI do trono, assumem o governo da França, tornam a França uma república e não mais uma monarquia. Então, é uma das consequências da Revolução, é que a França se torna uma república, né, adota esse sistema político. E aí, esses revoltosos, esse terceiro estado, ele não era um grupo único, né, não era homogêneo, ele era formado por 2 grandes lideranças. De um lado, nós tínhamos os jacobinos, né, que representavam muito aquele povo mesmo, assim, que queria uma ruptura direta, né, queria que pegasse logo todo o poder, entregasse para o povo e assim resgatasse um espírito francês aventureiro, que a França voltasse aos tempos áureos de sua própria história, né? Os girondinos eram outro grupo político formado. Os girondinos eram mais calmos. O que eles queriam? Eles queriam que as reformas políticas primeiro passassem pela nobreza, né, pelo clero, não pelas pessoas que tinham dinheiro, para depois chegar até o povão, né? Os jacobinos não, queria dizer que todo direito, todo poder é do povo. Não tem mais essa de compartilhar com a nobreza nem com o clero. Então a gente fala que os jacobinos eles eram mais radicais, né? E aí, por serem radicais, começa então um período da história da Revolução chamada Convenção, que é quando os jacobinos assumem o poder durante a Revolução Francesa. Nessa convenção é chamada também de Era do Terror. Por que é a Era do Terror? Porque nessa época os jacobinos matavam todos os opositores. Então, se você falasse alguma coisa contra os jacobinos, você era guilhotinado. Se você falasse alguma coisa contra a França, você era guilhotinado. Até o líder deles, Maximilien Robespierre, com o tempo depois, também foi guilhotinado também, porque as pessoas começaram a achar estranho algumas atitudes do seu líder Robespierre. Achavam que ele queria debandar e ir para o outro lado dessa revolução. Por isso que também vão cortar o pescoço de Robespierre. Então é chamada Era de Terror por isso, porque várias pessoas
foram guilhotinadas naquela época. Inclusive, também, Luís XVI e a sua esposa foram guilhotinados na Era do Terror. E aí os girondinos, então, vão se armar, vão se recuperar, né, vão fortalecer um pouco e vão assumir o poder na França, né? Porque o jacobino estava matando todo mundo, que chega estava reduzindo em números a sua participação política. Então, e aí chega o diretório. O diretório é o período da Revolução, que os girondinos assumem o poder. E aí a gente já está falando do final da Revolução Francesa. Porque após os girondinos chegarem no poder, o tempo que eles vão permanecer no poder é bem pouco. Porque logo em seguida vai ter o golpe do 18 de Brumário, que marca o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Cuidado na prova, tá bom? Tomada da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Golpe do 18 de Brumário marca o início da Era Napoleônica e o fim da Revolução Francesa. E o que foi o golpe do 18 de Brumário? É quando Napoleão Bonaparte vai assumir o poder na França dentro daquele contexto da Revolução. Mas antes de falar de Napoleão, quais foram as consequências então da Revolução Francesa? A França mudou de sistema político, né? Abandonou a monarquia, né? Adotou o sistema republicano. Segundo, outorgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, então aqueles direitos básicos do cidadão. O terceiro estado conquistou mais direitos sociais, então o povo começa a deixar de passar fome, começa a ter alguns direitos econômicos e direitos políticos que haviam sido suprimidos ao longo de toda a história da França. O clero e a nobreza perdem os privilégios que eles tinham de não pagar impostos e tudo mais. Eles começam a ser tributados como qualquer membro da França naquele período, né? E essa ruptura com a igreja vai se seguir até com Napoleão. Napoleão também vai separar o que é política de religião, tá bom? E aí Napoleão, então, general do exército francês, chega ao poder na França, né? Através do golpe do 18 de Brumário, iniciando o que a gente chama, então, em história, nosso segundo conteúdo que nós vimos nesse trimestre, de Era Napoleônica, né? Era Napoleônica são 15 anos que Napoleão Bonaparte esteve à frente do poder na França, tá bom? Lembrando, a Revolução Francesa dura de 1789 até 1799. 1799 inicia a Era Napoleônica e vai acabar em 1815, tá bom? Então, na verdade, dá cerca de 16 anos, né? A Era Napoleônica. Então, é o período da história onde Napoleão Bonaparte foi o principal líder da França. E ele vai ser um líder da França sobre diversos aspectos. Primeiro, ele vai ser um cônsul, depois ele vai ser um imperador e depois ele retorna como um governante, né? Então, é dividido em 3 partes a Era Napoleônica: consulado, império e governo dos 100 dias, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Desses 3 períodos, o mais longo, vamos dizer assim, vai ser o período imperial, né? O Império Napoleônico é o que vai durar mais tempo, vai durar cerca de 10 anos, né? Consulado, que é o primeiro período, vai durar cerca de 5, 6 anos. E o governo dos 100 dias vai durar 100 dias. Então, é nesse contexto, tá bom? Napoleão, ele assume o poder na França após o fim do período do diretório. Então, os girondinos, eles assumem o poder, mas a França está uma bagunça, ninguém manda em nada. Eles chegaram ao poder, mas não estavam conseguindo administrar a França. Então, o exército vai ter a sacada de botar Napoleão no poder para ele tentar dar uma organizada e uma centralizada, né, nesse contexto político francês, tá bom? Ele assume o poder na França com outros 2 cônsules no período do consulado. Então, ele não governava a França sozinho. Ele governava a França com mais outras 2 pessoas. Porém, ele era o chamado primeiro cônsul. O primeiro cônsul é o que tinha um poder maior decisivo, né? Os outros 2 cônsules, eles só tinham o poder de consultar. Então, Napoleão queria fazer uma coisa. Ele consultava os outros 2 se eles também concordavam com as ideias dele. Os outros 2 não tinham poder de mandar em nada, fazer em nada. Eles só eram poderes consultivos a Napoleão. Napoleão, assim que assume o poder do consulado, vai fazer uma série de reformas na França, né? Algumas reformas que já haviam sido iniciadas durante a Revolução Francesa são continuadas durante a Era Napoleônica, né? Que reformas são essas? São reformas na educação, por exemplo, Napoleão vai criar os liceus, né? O sistema de educação básica, pública e tudo mais. Então ele reformula essa educação, porque apesar dele ser um general, ser um militar, ele vem da academia, então ele vê a preocupação e a importância dos estudos na população francesa. Então ele organiza esse sistema público de educação, assim como também ele vai fortalecer o exército francês, então vai organizar melhor, financiar, pagar tributos
para que melhore então o saldo, o pagamento desses soldados e tudo mais, para que o exército francês seja mais fortalecido da Europa, que é o que vai fazer sentido quando começa o Império Napoleônico, tá bom? Assim como na economia francesa. Lembra que a França estava arrasada economicamente por causa da Guerra dos 7 Anos? A Revolução Francesa foi porque o povo passava fome, então a economia não estava bem. Então Napoleão pega e reorganiza a economia da França, né? Funda o Banco Francês, cria o Banco Francês, e aí ele melhora substancialmente a condição econômica e social na França. E é por isso que ele é esse grande líder considerado até os dias atuais, porque ele resgatou a França de um período de prejuízo, de um período negativo, né, vamos dizer assim, para um período positivo economicamente, né? Então a França volta a ser aquele grande poder que ela tinha antes do endividamento, tá bom? Por causa disso, ele ganha, então, um amplo poder popular dentro da França, Napoleão, e aí ele começa a ter as ideias de seguir no poder na França, né? Já que o período consulado era um período, assim, que teoricamente seria breve, né? Ele não permaneceria no poder por muito tempo, não seria um cargo vitalício, até que ele vai fazer um plebiscito junto à população da França, e a população da França vai apoiar ele se tornar imperador da França. O que isso quer dizer, segundão? Que então Napoleão queria resgatar o sistema monárquico na França, só que ele estando no poder, e não mais a família de Luís XVI e seus descendentes. No caso, naquele período, seria Luís XVIII, o rei da França, se voltasse a ser uma monarquia. Então ele assume o poder imperial, né? Então ele se torna imperador da França, tá bom? E a curiosidade da sua cerimônia, como nós bem vimos na aula sobre o Império Napoleônico, é que na sua cerimônia de coroação de imperador, não foi um papa, não foi a Igreja Católica que coroou ele imperador. Ele mesmo se autocoroou imperador da França, mostrando então o poder político que ele tinha, né, que ele estava tendo um poder centralizador, e mostrando a ruptura que ele queria ter com a Igreja Católica dentro daquele contexto. Não é que ele estava proibindo a Igreja Católica de funcionar dentro da França. Nada disso. Tanto que até hoje a Catedral de Notre Dame é uma das catedrais mais famosas do mundo nesse sentido. Mas ele queria que a Igreja não tivesse mais o poder político que ela tinha anteriormente dentro da França. E ele vai conseguir. A Igreja Católica, a partir daquele momento, deixa de ter uma grande influência política, tá bom? Então, o Império Napoleônico ele se torna um dos maiores impérios da nossa história, comparado ao Império Macedônico de Alexandre o Grande, comparado ao Império de Gengis Khan e tudo mais, comparado ao Império Viking também. Então, um dos maiores impérios da nossa história, no top 10, né? Fazer aqueles vídeos de história, né, de YouTube, né? Top 10 impérios da nossa história. O Império Napoleônico vai estar ali naquele top 10, tá bom? Porque ele conquista basicamente todo o continente europeu, com exceção da Inglaterra, e também com exceção de toda a Rússia, né? Ele chega a tentar conquistar a Rússia, mas ele não tem sucesso. Então, tirando a Rússia e a Inglaterra, o restante todo da Europa, o norte da África e um pouco do Oriente Médio, Napoleão vai conquistar e vai se tornar território francês. Então, teve um breve momento ali da Europa que quase toda a Europa pertencia à França, né? E como é que o Napoleão governava? Se assemelhando aos regimes absolutistas da Europa que tínhamos naquele período, né? Lembra o sistema absolutista, quando o rei concentra todo o poder em suas mãos? Napoleão concentrava todo o poder em suas mãos. Mas um império desse tamanho, para organizar e para cuidar, seria muito difícil. Então é por isso que ele vai tentar dividir então a França, vai tentar dividir o Império Napoleônico em várias partes e vai colocar em cada uma dessas partes algum irmão dele cuidando, né? O nepotismo, vamos dizer assim. Então ele vai tornar os irmãos dele sempre imperadores ou duques de algum lugar da Europa que ele havia conquistado, tá bom? E aí os países da Europa começam então a se articular para tentar frear o avanço napoleônico, né? Estavam vendo que não tinham futuro se eles deixassem Napoleão cuidar de tudo, como é que se fala, conquistar tudo, eles acabariam se sucumbindo à França e talvez acabaria a história particular desses países. Então eles começam a formar coligação para enfrentar Napoleão, tendo a Inglaterra como a maior rival da França naquele contexto, tá bom? Inclusive a Inglaterra que vai ganhar no final da história, né? E vai se tornar o maior país da Europa até os dias atuais, né? Não é à toa o Reino Unido querer sair da União Europeia. Não sei se vocês discutiram isso já em geografia, ou se vocês acompanharam nos jornais. Nós tivemos recentemente o Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia.
Então, antes, né, se você entrasse na Europa com visto, né, para a União Europeia, você poderia entrar em qualquer país da Europa. Agora, não mais. Você, para entrar na Inglaterra, você vai precisar de um outro visto, que não é mais o que a União Europeia autoriza. Por qual motivo? Porque a moeda da Inglaterra é muito valorizada. É a maior economia da Europa. Então, eles estavam perdendo muito com esse grupo político chamado União Europeia. Por isso que eles se separaram para manter a sua hegemonia dentro daquele continente, tá bom? Então, Napoleão, em 1806, vai decretar o bloqueio continental para tentar blindar a Inglaterra, fazer com que a Inglaterra não tenha mais alimentos, não receba mais dinheiro, então a sua economia enfraqueça, a sua alimentação enfraqueça e o país acabe quebrando com o passar do tempo, né? Esse bloqueio é por causa desse bloqueio continental, inclusive, que a família real portuguesa vai vir para o Brasil. Nosso próximo conteúdo após a semana de provas é até esse conteúdo mesmo, tá bom? Então é por causa de Napoleão que a família real portuguesa vai vir para o Brasil e aí a nossa história aqui do nosso país começa a se transformar. Então, tanto que eu até faço essa ligação. Eu falo que é por causa de Napoleão que talvez a gente conquistou a nossa independência. E a gente vai ver por que eu acho isso, tá bom? Como é que se deu o final, então, do Império Napoleônico? Napoleão vai perder algumas batalhas para essa coligação que foi feita entre a Áustria, Prússia, Inglaterra, Holanda. Então, esses países vão se juntar, vão enfrentar Napoleão. Napoleão vai perder alguma dessas batalhas e vai acabar sendo preso na Ilha de Elba. Só que a Ilha de Elba ficava muito próximo ao continente europeu, né? E o que aconteceu na França enquanto Napoleão estava sendo preso? A dinastia dos Bourbon, que era uma família, né? A família de Luís XVI, que estava no poder, vai ser restaurada. E aí um dos seus irmãos, Luís XVIII, vai subir ao trono francês, né? Se tornando, então, o rei da França, enquanto Napoleão está sendo preso. Só que em março de 1815, Napoleão vai desembarcar novamente na França com mais de 1.000 soldados. Foi recebido com festa por parte dos membros do exército e da população. Então, parte do exército e parte da população queriam que Napoleão voltasse ao poder. E é isso que eles vão ter sucesso. Luís XVIII vai fugir para a Bélgica para não acabar sendo preso e deportado, né, exilado e tal. E Bonaparte, então, vai retomar o trono, né, se tornando novamente imperador da França. Só que esse governo vai durar somente 100 dias, tá bom? A primeira coisa que ele tentou fazer foi fortalecer seu exército e enfrentar a coligação que havia derrotado ele, só que ele vai fracassar novamente, né? Ele vai tentar atacar essa coligação, vai fracassar, e aí vai ter uma última batalha chamada Batalha de Waterloo, onde ele vai ser derrotado pelo Duque de Wellington, né? Agora eu lembrei do nome dele, botei até no slide. Duque de Wellington, que vai liderar o exército inglês, na verdade o exército da coligação, que era a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Bélgica, ali, o exército da Bélgica. Então, toda essa coligação vai enfrentar o exército Napoleão, que vai ser facilmente derrotado, então, na Batalha de Waterloo, encerrando a história de Napoleão, que, após a derrota, vai ser exilado agora numa ilha mais longe, na ilha de Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico, e é nessa ilha que, em 1821, ele vai acabar morrendo. Então, ele permaneceu por lá 6 anos e acabou morrendo na ilha de Santa Helena. E aí, quando ele morre, pegam o corpo de Napoleão e levam de volta para a França para ser enterrado no território francês. E com isso, Napoleão se tornou um dos maiores líderes da história francesa, se tornando talvez um mito, o maior herói da história particular da França, né? Aos moldes do que a gente celebra Tiradentes aqui no Brasil, eles celebram a figura de Napoleão na França, tá bom? E aí, deixo como curiosidade que por causa de Napoleão, a história do Brasil começa a mudar. E aí eu já faço um pequeno spoiler para o nosso primeiro conteúdo do terceiro trimestre. A chegada da família real portuguesa no Brasil e o governo joanino. Essa família real vem para o Brasil fugindo de Napoleão. Os noveleiros de plantão aí que assistiram a reprise de Novo Mundo, novela das 6, contou um pouco a história do que a gente vai começar a abordar agora nas nossas aulas de história. A gente abandona um pouco a aula de história geral e passa a falar um pouco da história do Brasil, agora sobre o novo período político, tá bom? Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá, turma? Desejo a todos uma boa prova, estudem, mas estudem mesmo de verdade, com fervor, para vocês tirarem uma excelente nota, tá bom?